Existem empresas que gastam muito dinheiro para fazer testes e simular fracassos e verem como eles poderiam falhar com seus produtos, inovações ou tecnologias para poder evitar dito fracasso. E esse é o coração dessa série sobre os vacilos que nós vemos nas Escrituras. Porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, então a gente está vendo esses enganos, esses vacilos que tantas pessoas cometeram, para graças a Deus não precisar repeti-los em nossas próprias vidas. Dito isso, a estrela do episódio de hoje é Jonas, e esse show é um que você não quer ser uma estrela, que quer dizer que você é um vacilão. Quer dizer que você vacilou, não que você é um vacilão. Mas enfim, vamos falar sobre Jonas. O Senhor fala com Jonas e ele manda ele ir para Nínive, o que, se você não sabia, não faz parte de Israel, que então não fazia parte do povo de Israel também. E o Senhor diz para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. O versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para ir embora e tentar fugir do Senhor. Quer dizer, Jonas não só não quer obedecer ao Senhor, mas a palavra diz que ele está fugindo de sua presença, ele não quer mais ouvir o que ele tem que fazer. Aí você conhece a história, tem uma grande tempestade, eles lançam sortes, eles lançam Jonas no mar. E ele é engolido por um grande peixe, possivelmente um cachalote, pela biologia de ser um peixe grande que consegue engolir um ser humano. Jonas passa 3 dias no ventre do peixão para ser vomitado na terra que ele tentou evitar. Para lá pregar então para os ninivitas. E eu quero falar com você sobre o vacilo de Jonas. O vacilo de Jonas é mais comum, na verdade, do que você imagina. Eu não quero falar só do vacilo de não obedecer ao Senhor, mas especialmente o porquê Jonas não queria obedecer ao Senhor. A motivação do coração de Jonas se torna claro depois. No capítulo 3, nós vemos que ele pregou para os ninivitas, eles recebem essa mensagem, eles se arrependem, eles jejuam. Do rei para o mais pobre de Nínive, eles estão em arrependimento, se submetendo ao Senhor. Então a Bíblia nos diz que os ninivitas creram em Deus, eles se arrependem, e porque eles se arrependem, o Senhor não precisa lançar sobre eles o julgamento que ele tinha prometido. Mas daí no versículo 4, depois que isso tudo acontece, a Bíblia diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas está irado? O povo de Nínive não recebeu clemência e misericórdia do Senhor? Mas é aqui no capítulo 4 que nós vemos o porquê que Jonas fugiu em primeiro lugar. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, ou seja, antes dele ter fugido? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Mas se Jonas cumpriu a missão dele e deu tudo certo, por que ele está chateado? Sabe, acho que muitas vezes nos nossos desenhos, animações, historinhas, a gente faz, como se Jonas não quisesse ir para Nínive porque eles eram uma cidade horrível e maliciosa e perigosa, o que é verdade. Mas aparentemente não era essa a preocupação de Jonas. Como falamos antes, os ninivitas não pertenciam, a Israel, eles não eram o povo de Deus. Então, para Jonas, esse povo merece mesmo o julgamento. Jonas não quer pregar arrependimento para Nínive porque ele acha que Nínive deve ser destruída. Deus ainda lida com esse coração de Jonas no final. No capítulo 4, no versículo 6, a gente vê ali a lição do Senhor. Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calamoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então o Senhor confronta Jonas, ele diz: ei, você chora a perda da planta, mas não se lamenta por esse povo que seria destruído. Jonas alinhe suas prioridades. O vacilo de Jonas foi não querer estender a clemência e misericórdia que havia sobre Israel para o seu povo vizinho, porque ele não achava que eles mereciam isso.
Mas se a gente olha para a história de Israel, é muito fácil dizer que Israel tão menos merecia a clemência e a misericórdia do Senhor. Do mesmo jeito, muitas vezes eu e você somos cristãos como Jonas, onde nós queremos viver a nossa vida com Deus e até se aprofundar no nosso relacionamento com eles. Mas quando nós olhamos para as pessoas que não estão vivendo com o Senhor, que às vezes estão numa vida de pecado, às vezes estão distante dele, nós quase pensamos, nossa, eu não quero me misturar com esse pessoal, eu não quero ficar perto deles. E em vez de estender a eles o amor, a misericórdia e a clemência que nós recebemos do Senhor, nós queremos que eles sejam destruídos. O que, meu amigo, não é o coração do Senhor. Calma aí que a filha tá chorando, já volto a terminar isso aqui. Se em algum momento eu e você desejamos destruição para qualquer pessoa ao invés de misericórdia, nós estamos cometendo o mesmo vacilo de Jonas. Essa semana no meu devocional algo me chamou a atenção no livro de Daniel, que eu não tinha percebido antes. Mas em Daniel 2, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tem um sonho, só que ele não consegue lembrar do sonho. E ele está desesperado para entender o significado, então ele convoca todos os seus magos, todos os seus sábios, os seus místicos, mas ninguém consegue ajudar o rei. Ele fica tão pistola, ele diz, eu estou pagando o seu salário para quê? Se vocês não conseguirem me falar do sonho, não é só que vocês vão ser demitidos, vocês vão morrer. A palavra diz que Arioque, o comandante da guarda do rei, já estava pronto para matar os sábios, porque era o que o rei decretou. Mas então Daniel intercede ao Senhor, ele recebe o sonho, sua revelação, sua interpretação. E Daniel, diante do rei, anuncia para ele que existe só um Deus, só um Senhor. Mas ele clama ao Deus que não mate os seus sábios. Né, filha? Alguém precisa fazer cocô. Alguém já está fazendo cocô. Enfim, Daniel clama ao rei com compaixão que ele não mate os seus sábios. E nós temos um contraste tão grande de Jonas, que estava fugindo do Senhor para não clamar por misericórdia para os outros, e de Daniel, que pede com ousadia disso na frente do rei. Eu e você precisamos nos importar com os ninivitas, precisamos nos importar com os babilônios, porque 1 Timóteo 2,4 diz que Cristo deseja que todos sejam salvos. Então, se nós temos uma chance, uma oportunidade de estender clemência, misericórdia, o amor, a tão grande graça e salvação que recebemos aos outros, não devemos fugir, né, filha? Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo vídeo.